Não sei, né? Pelo que eu vi, algumas pessoas assistiram, outras não assistiram. Mas, enfim, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Letícia, da Paróquia Cristo Bom Pastor, Vicariato de Porto Alegre. Estamos aqui hoje com 3 convidados muito especiais, que é a Júlia Silvana, da Santa Rosa de Lima, a Fernanda, da Cristo Bom Pastor, e o Márcio Teixeira, da Nossa Senhora das Graças. Bom, a gente teve uma falha por causa da música. Quem conseguiu acessar viu que a gente colocou uma música muito legal do Jota Quest e acabamos tendo um problema ali na hora de configurar a música com a live. Enfim, acontece nas melhores famílias. Bom, gente, nossa live hoje fala sobre empatia, a revolução da empatia. Na verdade, esse é o tema de 2020 do Vicariato de Porto Alegre, né? A gente já vem falando sobre empatia desde o início do ano e a gente resolveu trazer hoje nesse bate-papo bem gostoso que a gente vai ter aqui com esses 3 convidados. Mas a gente quer também a tua participação, né? Entra aí, comenta, troca ideia, dá sugestão, dá a tua opinião do que é ser empático. A gente está vivendo esse momento de isolamento social, onde a gente se pergunta muito, né, sobre a empatia, se eu estou sendo empático. Então, acho que é o momento agora da gente conversar sobre isso. Eu não sei se a Fê começa agora com a música ou o Márcio quer começar fazendo uma breve espiritualidade. Agora o cronograma mudou um pouquinho. Fezinha, toca só o iniciozinho dela para nós, a gente entrar de novo nesse clima de alegria, de conexão com Maria. E aí, enquanto o Diego também nos manda o link de acesso para a gente mandar para algumas pessoas que estavam acompanhando e estão um pouco perdidas, só para todo mundo entender, gente. Botar música de banda famosa pode dar problema de direito autoral. Então a Sony cortou, não foi a gente que errou. Não teve não erro. Não coloquem música na live. Não querendo só fugir do cenáculo. O cenáculo pode. Eles fugiram mesmo, eles cortaram mesmo, né? Porque a gente colocou lá a música do Jota Quest. Mas muito melhor que Jota Quest é Fernanda. Obrigada pela responsabilidade. Não, a gente não vai cortar agora, não vai direito. Que o pessoal vai entrando. Tá, então enquanto o pessoal vai entrando, nem perto do Jota Quest, mas de coração vai para vocês. Estás aqui, agraciada. Posso sentir teu perfume. Estás aqui, Mãe do meu Senhor. Vem ficar perto de mim. Cheiro de rosas nesse lugar. Maria, aqui estás. E o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas nesse lugar. Maria, aqui estás, e o Espírito de Deus descerá. Estás aqui, agraciada. Posso sentir teu perfume. Estás aqui, Mãe do meu Senhor. Vem ficar perto de mim. Cheiro de rosas nesse lugar. Maria,
aqui estás, e o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas nesse lugar, Maria, aqui estás, e o Espírito de Deus descerá. Obrigada, Fê. A voz da Fê sempre doce e suave, né? Bom, enfim. Márcia, vamos, acho que recapitular um pouco, né? Nós estávamos falando, o Márcio falou um pouco sobre Maria, depois estava falando da parte da empatia no trabalho, os benefícios que a empatia nos traz, né, no ambiente de trabalho. Vamos continuar, então? Vamos lá. Então, o primeiro, para aqueles que já escutaram, eu vou acabar me repetindo um pouquinho. Eu falei para a Fê, para a Júlia e para a Letícia. Eu não vou conseguir repetir do jeito que eu falei, porque estava vindo tanto do coração, mas vai do coração de novo, né? Vai do coração de novo. A gente vai falar aqui de vários ambientes de onde a gente vive, e a gente acaba dividindo, às vezes, a nossa vida, né? É o Márcio do trabalho, é o Márcio da família, é o Márcio dos amigos, é o Márcio do futebol, mas, na verdade, a gente precisa ser a mesma pessoa, né? A gente precisa ter essa autenticidade. E a vivência da empatia também, às vezes, a gente divide, porque a gente acaba tendo mais empatia em ambientes onde a gente sente mais amor, e, às vezes, no trabalho, como eu comentei, algumas pessoas não têm a graça de trabalhar num ambiente onde sente como se fosse uma missão, né? Existe muita gente, e eu também já passei por isso, né, de nós, e não está certo nem errado, não estou julgando, né, mas de ir trabalhar simplesmente pelo sustento, né? Às vezes é um ambiente que a gente gosta, né, de algo que a gente gosta de fazer, mas quem aqui nunca passou pelo problema de estar num ambiente de trabalho um pouco mais conturbado? E muitas vezes isso se causa pelas relações, que a gente fica muito tempo junto. E a gente comentava que um dos grandes segredos, de repente, de nós mudarmos isso, é de todo o coração a gente agir com empatia, sem pedir nada em troca, né? Às vezes, e muitas vezes, a gente quer ser empático com o outro, mas a gente fica pensando no nosso benefício. Eu vou agir melhor com aquela pessoa para que eu possa vou ter empatia com aquela pessoa para que eu possa receber algo em troca, né? Para que eu seja o grande beneficiado. Mas aí vai uma dica minha de reflexão, não que vocês tenham que fazer. Oi? Estou escutando ainda, Márcia. Vamos lá, será que alguém caiu? Será que eu caí? Oi, oi. Voltamos? Acho que o Márcio caiu. Vamos esperar o Márcio voltar, então. Bom, enquanto isso, acho que a gente pode ir até falando um pouco sobre o que o Márcio estava comentando, né? Eu acho que... Oi, vocês estão me escutando? Sim, estamos. Voltei! Oi, tá voltando. Voltei. Hoje está difícil, mas nós vamos. Nós vamos vencer, nós vamos vencer. Agora foi a minha internet, caiu completamente aqui, mas eu retornei. Então eu estava falando, a gente estava falando da questão da empatia no trabalho, né? Que é um dos primeiros quesitos que a gente vai falar aqui, porque muitas vezes a gente passa a maior parte do tempo no nosso trabalho, onde a gente convive muito e muito tempo, muitas horas do dia, e a gente precisa de uma certa forma, até para trazer saúde para nós mesmos, termos um bom ambiente de trabalho.
E eu comentava antes de cair a minha internet, é que às vezes isso não acontece, e um dos grandes segredos está que a gente não consegue se colocar um pouco no lugar do outro. Já parou para pensar, tu aí na tua casa, que todo mundo que trabalha contigo tá ali porque gosta de trabalhar, de repente, e para aqueles que estão ali para ganhar um dinheiro, é para realizar um sonho. Ou seja, todo mundo está ali por algum motivo maior. O sonho de sustentar a sua família, o sonho de fazer uma viagem, o sonho de fazer uma festa de casamento, de pagar um aniversário para um filho, né? A gente, no ambiente de trabalho, a gente convive com diversos sonhos e a gente é corresponsável pela realização do sonho do outro. Porque imagina, Letícia, se tu trabalhasse comigo e tu tivesse um sonho e tu tá ali batalhando todo dia, mas todo dia tu encara um colega Márcio, chato pra caramba, que não quer nem saber pra ti. Eu transformo o teu dia naquele dia que a gente fica olhando pro relógio, louco para ir embora do trabalho, porque o meu colega, com o perdão da palavra, é um pé no saco, porque ele não tem, simplesmente ele não consegue me olhar. Mas já a gente não consegue ter a troca, né, Márcio? Eu acho que aquela troca, a gente precisa ter a troca. Exatamente. Mas já parou para pensar se de repente tu tá sendo empático com esse colega? Essa é a dúvida, essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês. Mas quais são as relações que nós temos no trabalho hoje? Vamos pensar nelas. Eu com os meus colegas de trabalho, não sei aonde vocês trabalham, se trabalham com pouca gente ou com muita gente. Eu trabalho com muita gente. Então, existe uma relação Márcio com os seus colegas de trabalho. Ou seja, todos os dias nós vamos nos ver por uma carga horária e todos os dias eu vou me deparar com uma pessoa diferente. Falo em nome da Letícia porque ela está aqui do meu lado. Então, todos os dias, se eu trabalhar com a Letícia, eu estaria convivendo com ela todos os dias. Muita gente fala para mim assim, Márcio, colega de trabalho não precisa ser amigo. Tudo bem, não precisa ser amigo, mas esse espírito de colega de trabalho precisa sim ter a empatia, porque todos os dias nós vamos nos ver, nós vamos conviver. Vai haver um ambiente de trabalho. Outro ambiente que existe do trabalho é eu com os meus clientes. Não sei se quem está nos escutando atende cliente, mas quantas vezes a gente precisa ser empático com os nossos clientes, né? Com aquele que chega na loja, se eu trabalho numa loja, com aquele que chega na recepção para falar com a recepcionista, e de repente passou por um dia inteiro mal de trabalho, passou por um dia inteiro turbulento no transporte da família, e chega ali um pouco irritado, e o que normalmente a recepcionista tem que fazer, esse grande trabalho das recepcionistas, de uma forma ou outra, em poucos segundos, ter uma empatia muito grande de entrar naquela pessoa, na vida daquela pessoa e atender ela da melhor forma possível. Eu que trabalho em escola, muitas vezes recebo pais, né, vou conversar com os pais, que a gente está sob a responsabilidade de cuidar dos maiores tesouros da vida daquelas pessoas, e às vezes a gente recebe pais que, com toda a razão, mas às vezes chegam um pouco irritados, chegam um pouco confusos, não entendem a situação como um todo, e a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar, eu preciso fazer é olhar e dizer assim, quem está na minha frente é uma mãe, quem está na minha frente é um pai, né, e eles querem o melhor. Então, eu preciso ter empatia para esse diálogo. E outro grande relacionamento que a gente tem dentro do trabalho é a empatia com os nossos superiores. E isso é difícil, né? Porque são as pessoas que normalmente nos mandam, né? Nos delegam atividades e às vezes a gente não entende a responsabilidade que um superior tem. Como eu falei, né, eu trabalho em uma escola e muitas vezes eu olho meus vice-diretores, tanto o administrativo quanto o educacional, muito atucanados, porque a responsabilidade da escola é muito grande. E eu tenho a sorte de ter duas pessoas como minhas superioras, né, o educacional e o financeiro, são um coração gigante, assim. Mas às vezes as pessoas são engolidas pelas suas responsabilidades e é naquele momento que eu preciso, como subalterno, dizer, tá tudo bem, ou acalentar a informação que chega, né? Porque quando eu ajo com empatia, gente, eu recebo empatia de volta. Acredite nisso. Tenha fé nisso. Quando eu ajo com amor, mais cedo ou mais tarde, e eu digo sempre que é bem mais cedo do que mais tarde, a gente recebe amor em troca. Quando eu ajo com respeito, mais cedo ou mais tarde, eu digo que muito mais cedo do que mais tarde eu recebo o respeito em troca. E quando eu ajo com empatia, mais cedo ou mais tarde,
mas muito mais cedo do que tarde, as pessoas começam a ter empatia por mim também. E a gente começa a transformar o mundo. A gente começa a transformar. Não o mundo como um todo, mas aquele mundo que eu vivo. O mundo que é muito importante, que faz o pedaço desse mundo todo. E para encerrar minha fala, eu tenho que dizer para vocês que eu tenho 20 anos, eu acho, de mercado de trabalho. E desses 20 anos, 19 anos eu trabalhei em locais onde eu gostava de trabalhar, mas a grande razão por eu estar trabalhando era o dinheiro. Eram ambientes bons, ótimos, sempre tive muita sorte com isso, mas eu estava ali porque eu precisava do dinheiro para realizar os meus sonhos. Não era uma missão de vida. E hoje, com a graça de Deus, eu trabalho num espaço onde eu consigo unir a minha missão, ter um sentido para aquilo. Então, uma dica que eu queria dar para vocês também é que a gente consiga ter, tentar sentir essa missão naquilo que a gente faz. Ou, se a gente não consegue unir a missão ao que a gente faz com nossa missão de vida, que a gente perceba que trabalhar e ter empatia nesse ambiente faz parte de eu poder realizar o meu sonho e completar uma missão, seja como pai, seja como marido. Eu vou fazer uma leitura para vocês agora, porque a gente falava, quando a gente montava essa live, que a gente é um grupo mariano. E quem é a grande modelo, né, para os marianos, se não Nossa Senhora? E aí eu dizia para a Júlia, para a Letícia e para a Fê, a gente precisa sempre citar a Nossa Senhora, porque ela precisa ser o nosso modelo. E hoje eu também trabalho num colégio marista, né, que São Marcelino Champagnat, inspirado pelo modelo de educadora de Nossa Senhora. Ele fundou a rede marista, e eu hoje no meu trabalho tenho Maria como modelo de educadora, e ela é meu modelo de vida e meu modelo de educadora, né? Deus me deu essa graça. Mas olha só essa leitura que a gente já escutou várias vezes, mas vamos escutá-la de um jeitinho diferente. Olha a reflexão que eu vou trazer para vocês para finalizar. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo aonde estava ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo, ela perturbou-se muito com as palavras que dizia o anjo, e não entendia o que dizia tal saudação. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente. Maria disse ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo, o anjo disse a ela: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, conceberá um filho na velhice, ela que já está no 6º mês e era chamada de estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se afastou de Maria. Aí vocês podem estar perguntando, mas aonde está a empatia nessa situação? E aí eu queria trazer essa reflexão para ti que está em casa, para ti, Senante, que está aí nos escutando com todo amor e com todo carinho, para ti, Senante, que me pediu um salve no WhatsApp, né? Manda um salve para mim, Márcio, não esquece de mim, salve para todo mundo que está escutando agora, mas para ti que está me escutando, aonde Maria teve empatia? E quando eu inseri essa leitura para minha parte aqui na live, já finalizando a minha fala, eu fiquei pensando que essa leitura eu coloquei porque ela fala de missão. Maria aceitou a sua missão, e a gente, como também profissionais, a gente precisa aceitar a nossa missão como profissional, seja para ganhar dinheiro, seja para cumprir uma missão, assim como eu acho que estou cumprindo uma missão como profissional. Mas aonde Maria foi mais empática? Comigo hoje, ser humano,
porque ela aceitou o convite de Deus a ser mãe de Jesus, e se ela não tivesse aceitado hoje, eu não seria tão amado por Jesus? Será que está aí o grande ato de empatia? Eu não sei se eu sou louco de falar, mas quem sabe Maria, na sua graça, não teve empatia pelo próprio Deus. Já pararam para pensar sobre isso? Será que a gente pode ter empatia pelo Todo-Poderoso? Será que a gente pode ter a pretensão de se colocar no lugar de Deus quando a gente fala de missão de amor? Eu não sei se teologicamente eu estou falando uma besteira, mas de muito coração eu posso dizer para vocês que sim, eu acho que a gente precisa ser empático com os planos de Deus. A gente precisa se colocar no lugar de Deus, no ponto que Ele nos ama e quer que a gente nos ame. E Ele quer que a gente aceite a missão de amar uns aos outros, porque é isso que o próprio Deus pede. Então eu acho que sim, Maria teve empatia, se colocou no lugar de Deus e pensou: Ele quer que eu seja a mãe do próprio Deus vivo. E assim eu vou fazer. Eu tive empatia por Deus e serei a mãe do Salvador. Então, que tenhamos empatia nos nossos trabalhos e que tenhamos empatia também por esse Deus que nos ama. Obrigado pela atenção. Agora eu vou ficar aqui assistindo de camarote as minhas outras colegas falarem, que eu estou louco para vê-las falar. E outra coisa, né, Márcio, tu comentou ali sobre o amor no ambiente de trabalho. Se a gente não faz com amor, né, Maria teve amor também quando ela disse sim. Maria teve amor em todos os momentos que ela foi empática, né? Então acho que a empatia ela é também ligada, anda assim coladinho com o amor, né? Porque se tu não tem amor, tu não é empático. E se tu, né, é empático, tu não vai ter amor por aquilo que tu faz, por aquilo que tu prega, por aquilo que tu serve de exemplo, né? E nós, como marianos, Maria é nosso grande exemplo. Eu não sei se tem, eu quero ver a participação do pessoal na live, se alguém quer falar alguma coisa. Vamos ver ali. Que legal, obrigada, Flávio, Marreco. Que legal, obrigada, gente. Vamos lá, eu não sei a Fê agora, vamos falar, reforçando o que a gente disse, né, dos benefícios que nos traz a empatia, qualidade de vida nos ambientes em que a gente frequenta. Agora a gente vai falar também naquilo que é a nossa base, né, o nosso suporte, que é a nossa família. Exatamente. Tu sabe, Lê, que a gente precisa inicialmente falar que hoje a gente vive um momento diferente das nossas relações familiares, né? Apesar de toda a preocupação, de toda a incerteza, de todo o impacto que a pandemia tem trazido a cada um de nós e às nossas famílias, ela, de alguma forma, também modificou as nossas relações. Estava acostumado, infelizmente, né? Mas ninguém estava acostumado a conviver tanto com a sua família, né? A gente normalmente trabalha, fica um mês de férias, e naquele mês de férias parece que o que a gente menos faz é ficar em casa. Nós viajamos, nós saímos para a rua, nós fazemos diferentes coisas. E a pandemia nos oportunizou ficarmos em casa com a nossa família. E sem dúvida nenhuma, eu conversei com diferentes pessoas o tempo todo e todo mundo se deu por conta que o primeiro sentimento que nós tivemos com esse isolamento com as nossas famílias foi de estranhamento, né? Ninguém estava acostumado a estar o tempo todo com a sua família. Ninguém havia percebido que haviam certas diferenças nas próprias famílias, do quanto era diferente conviver 24 horas com a sua própria família dentro de casa. E isso eu vejo como algo positivo, né? Passado todo esse tempo, né, desde março até agora,
a gente já tem percebido que agora é muito mais prazeroso. Antes estava um pouco mais difícil, mas agora é muito bom estar junto dos nossos, conviver. Isso fez com que a gente até se aproximasse mais, aprendesse mais de um ao outro, dos nossos familiares. Eu escolhi uma passagem e já vou explicar para vocês por um detalhe por que eu a escolhi. Em Lucas 1, dos versículos, vou pegar mais especificamente do 39 ao 40, bem curtinho, mas ele é muito significativo. Diz o seguinte, fala da visita de Isabel, de Maria, sua prima Isabel. Naqueles dias, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Então, essa passagem nos relembra, né, quando Maria fica sabendo que a Isabel está grávida e vai ao encontro dela. Nós precisamos solamente fazer um recorte histórico e nos situarmos no fato de que Isabel já era uma senhora, já era de idade avançada, e que a gravidez dela também foi um milagre, um sinal de Deus, né? Tanto que Zacarias era um homem bem temente a Deus, mas que duvidou, e que ficou toda a gestação de Isabel sem falar, ficou mudo. Mas o que me chama a atenção nessa passagem é uma única palavra: apressadamente. Maria tão logo ficou sabendo da gravidez de Isabel e apressadamente foi ao encontro dela. E isso marca e mostra o quanto Maria teve empatia pela sua prima, né? Às vezes a gente se coloca no lugar do outro, a gente sofre com a dor do outro, a gente percebe que ele está sofrendo, ou que ele precisa de uma ajuda, ou que precisa algo de nós, mas a gente primeiro resolve as nossas coisas e depois, quando nós, né, temos um tempo, nós vamos ao encontro dessa pessoa que precisa. E Maria vem nos mostrar que a gente deve fazer o contrário, que apressadamente, imediatamente, nós devemos ir ao encontro de quem precisa. E eu acho que essa é o grande segredo de nós vivermos a empatia, principalmente nesse momento que nós estamos de pandemia, no sentido de não esperar para depois, para ir ao encontro de quem precisa, mas imediatamente, de repente, depois que nós desligarmos da live, irmos imediatamente, apressadamente, a quem precisa de nós. Mas com isso eu não estou dizendo que, né, sair fisicamente de casa de uma forma inconsequente e ir ao encontro dos outros. Nós sabemos as formas que nós conseguimos agora ir ao encontro do outro, que é através de uma mensagem, que é através de uma ligação, que eu acho que atualmente nós estamos vivendo num momento que a gente está constantemente se reinventando, inventando novas formas, né? E isso eu acho que até o cenáculo, né? Quem diria que nós estaríamos juntos hoje através da internet? Mas a gente precisou se reinventar para isso. Então, acho que a gente precisa também nos reinventarmos para ir ao encontro de quem está precisando de nós. Ser empáticos com a nossa família é procurar entre aqueles nossos, daquele que mais está precisando de cada um de nós. Eu não tenho dúvidas que as pessoas mais idosas são as que mais precisam de nós, porque talvez sejam as que mais estão vivendo o isolamento, são os que menos saem, os que menos têm oportunidade de viver a sua vida antes da pandemia, porque, sem dúvida nenhuma, são aquelas pessoas que nós mais precisamos cuidar nesse momento. Então, são elas as que talvez estejam precisando da gente. Eu converso muito com o meu pai por telefone, por mensagem, e eu noto o quanto ele gosta de conversar, e é a forma que eu consigo
me colocar no lugar dele e entender que ele também está sofrendo. Então, é preciso que a gente olhe, perceba, veja na nossa família quem é que está precisando, que apressadamente a gente vá ao seu encontro para que ele consiga viver bem. Muitas vezes a gente percebe que alguém está mais silencioso e na correria ou na preocupação de fazer diferentes coisas, não vai ao encontro dessa pessoa. E Maria nos mostra o quanto é necessário, de uma forma muito carinhosa, muito pessoal, ir ao encontro dessa pessoa. Esse é o momento de nós ouvirmos, de estarmos juntos, ainda que, né, à distância, mas de uma forma muito mais calorosa. Aproveitar esse momento em que nós redescobrimos uma nova forma de ver a nossa família, de ver aqueles que estão junto conosco diariamente na nossa casa, na nossa vida, e quem sabe espalhar um pouquinho de Maria para essas pessoas, né? Nós escolhemos a música Cheiro de Rosas porque a gente entende que a empatia para com o outro, e lembrando dos exemplos, dos diferentes exemplos que Maria deixou na nossa vida, de alguma forma, deixar um cheiro de Maria na vida da outra pessoa. Então, como é que eu posso hoje deixar um cheiro de Maria para as pessoas que eu amo? Né? De que forma? E aí cada um vai encontrar o seu jeito, mas que esse jeito ele seja encontrado não quando tudo isso acabar, mas que isso aconteça agora, imediatamente, apressadamente, para que a gente consiga estar saudável mentalmente nesse momento. Não há momento mais propício para falar de empatia do que esse, né? Eu vejo que às vezes há dias e dias nesse tempo de pandemia, né? Tem dias que a gente está mais cheio de esperança, mais cheio de fé, temos certeza que tudo vai passar, mas há dias também que a gente está mais entristecido, está mais preocupado, e eu percebo que nesses dias, quando eu estou mais triste, eu tento ligar para outra pessoa, tento conversar com alguém, porque provavelmente alguém também deve estar assim. E eu percebo que, às vezes, encorajando, levando uma palavra de ânimo para outra pessoa, eu também me animo, eu também retomo a minha fé de que as coisas irão melhorar. Então, que Maria inspire a cada um de nós para que as nossas atitudes de empatia para com o outro aconteçam apressadamente, aconteçam agora, e que a gente não esqueça de ir sempre ao encontro de quem precisa de cada um de nós, mas principalmente na nossa base, como disse a Letícia, né? A gente precisa, claro, olhar para o outro, mas se nós não nos preocuparmos com a nossa família, parece que também o que a gente faz para os outros também vai se esvair, se nós não pensarmos também naqueles que são tão importantes para nós, que são os nossos familiares. E que é lindo ver a Fê falar, né? Entendi. Ela tem o dom. Que é lindo te ver falar, o Márcio falando. É difícil falar depois do Márcio, né? Me esforcei um pouquinho. O que deixa para mim, né? Falar depois do Márcio. Vai arrasar agora, Júlia. Eu só estou jogando a bola aqui, ó. Vai. Letícia, me permite 30 segundos aqui, eu sei que a gente não combinou isso, mas ali nos comentários me chamou muito a atenção, assim, a galera participando, e é isso que a gente quer, né? Porque traz reflexão. Tem as pessoas falando que o sentido dessa palavra a gente não entende direito, que conhecer a bagagem do que o outro traz, né, a dor que o outro sente, é muito difícil, que a gente não consegue fazer isso de uma forma completa. Tem um estudioso, um neurocientista chamado Pedro Calabres, quem quiser ver os vídeos desse cara, é fantástico, ele defende que a empatia ela não existe, né, ele brinca, na verdade, com isso,
Porque para eu ter empatia verdadeira, eu teria que ligar o meu sistema nervoso dentro da tua cabeça, Letícia, para eu sentir exatamente o que tu sente para eu poder ter empatia. Porque empatia é isso, eu sentir exatamente como tu sente. E ele faz essa brincadeira com o sistema neural para dizer que não é isso, a gente não precisa entrar na vida do outro e saber exatamente, porque isso realmente é impossível, né? Até a nossa digital é diferente, eu não consigo ser exatamente igual a Fernanda e entrar na vida dela, mas eu posso tentar entender o que vem de bagagem, eu posso tentar entender a dor que o outro sente, eu posso tentar entender o respeito que o outro necessita, eu posso tentar entender como Maria pensou. Pô, Isabel estava grávida, né, Fê? Eu vou lá agora ajudar ela. Ela não entrou na vida de Isabel, ela não foi Isabel, mas ela buscou imediatamente ir lá fazer aquilo. E é isso que a gente precisa. E outra coisa que, para finalizar, é que a gente não consegue fazer pelo outro. Então a gente precisa se preocupar com o que a gente tem que fazer com nós mesmos. Eu não posso ficar me preocupando, não. Mas a Fernanda não é empática, então o mundo não vai ter jeito. Não, mas a Júlia não é empática, então o cenáculo não tem jeito. Não, eu preciso me preocupar com aquilo que eu posso fazer. O Márcio tem que ser empático. E através da minha empatia eu preciso contagiar os outros. Né? É isso que a gente precisa fazer. E como a Fê falou, que coisa linda isso, Fernanda. Imediatamente eu preciso fazer. Eu não sei o dia de amanhã, eu preciso imediatamente fazer isso. Desculpa, Não, é ótimo. É a nossa troca que a gente estava falando no início, né? E tu fala pouco, Márcio, tem que falar mais. Na verdade, eu acho que também a gente às vezes tenta mudar o mundo, né? Tu falou sobre isso ali, Márcio, na empatia no ambiente de trabalho, né? A gente quer mudar o mundo, a gente quer fazer o máximo, mas na verdade a gente precisa mudar a nós. Se primeiro a gente mudar o meu eu, automaticamente eu vou mudando o meu próximo, e o outro próximo, e o outro próximo, e automaticamente os ambientes onde eu vivo, onde eu frequento, no trabalho, na família e nos amigos, que a Júlia vai falar agora. Oi, gente. Bom, só para complementar, né, o que todo mundo já falou, Fernando, Márcio, né? Não deixaram nada para mim falar. Não, tô brincando. Mas, assim, só para complementar o que o Márcio falou ali dos comentários do Tia, ela vem, né, de uma palavra grega, empateia, e significa entrar no sentimento. Só que não é exatamente assim, a gente tentar entender o próximo, né, tentar entrar no lugar do próximo. Só que para a gente conseguir fazer isso não é fácil. Não é fácil porque a empatia geralmente se dá num momento de dor e de precisão do outro. Nunca é num momento de alegria. Porque nos momentos de alegria é muito fácil a gente se colocar no lugar do outro. Se um ganha na loteria é muito fácil. A gente já faz 1000 planos, 1000 coisas. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas no momento de dor, e quando é muita dor, quando é muita necessidade, geralmente a gente escuta a enfática frase, não quero nem pensar. E isso a gente já se torna apáticos. Porque a gente já não quer nem pensar, nem chegar perto da dor daquela pessoa, da necessidade que aquela pessoa está passando naquele momento. Porque daí parece que aquilo vai trazer para nós, a gente vai sentir aquela dor e parece que a gente vai vivenciar tudo que aquela pessoa está passando e vai acontecer com a gente também. Só que não é isso que a gente tem que ter em mente, de refletir, trazer para esse momento que a gente está passando, é que para a gente poder tentar entender o que o outro está precisando, tentar se colocar no lugar do outro, primeiro a gente tem que deixar de lado a nossa bagagem, a nossa cultura, os nossos princípios, os nossos valores, para depois se colocar no lugar do outro e tentar entender 100% o que a pessoa está passando, sem julgamentos e sem críticas, porque o julgar e a crítica vem dos nossos princípios, do que a gente acha, do que é melhor para nós, do que a gente acredita.
Então, no momento que a gente se coloca no lugar do outro, levando os nossos princípios, o que a gente acha, a gente acaba julgando e criticando, porque é uma forma diferente de pensar, né? A gente até pode tentar ajudar o próximo, mas sempre vem aquele julgamento, e isso é errado, isso não é ser empático. Então, a gente tem que ir livre, com a mente livre, para tentar entender e compreender. Não é tentando entender e compreender, se colocar no lugar do outro, não quer dizer que eu concorde com o que aquela pessoa está passando, que eu tenha que concordar. Não, e simplesmente respeitar e entender e tentar achar uma forma de ajudar dentro das nossas condições do que ele realmente está precisando. Acho que isso vem a ser empatia, né? E muitas pessoas ainda não entendem o verdadeiro significado. Muitas pessoas ainda querem ajudar, mas primeiro atiram a pedra para depois, vou lá ajudar. Mas não vem a ser isso, né? E trazendo mais uma reflexão, uma passagem de Maria, né, do momento de empatia de Maria para se colocar, foi nas bodas de Canaã, que vou ler para vocês o trecho aqui, ó. Naquele tempo, houve um casamento em Canaã da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Para quem conhece essa passagem, Maria, né, na sua humildade e sendo empática, se colocou no lugar dos seus amigos, né? Se colocou no lugar daquela necessidade que os amigos estavam precisando naquele momento, e não deixa de ser uma forma de empatia que ela teve, porque nesse momento ela pediu para o seu filho interceder e transformar a água em vinho, para quem não conhece a passagem. E como o Márcio falou no começo da live, né, um sentimento de mãe que transcende, que a gente não entende, Jesus mesmo, de repente, sem concordar, achar aquilo um absurdo, obedeceu o pedido da sua mãe. E foi lá e transformou a água em vinho. E nesse momento também tem 2 momentos de empatia que eu consigo enxergar, até se o Márcio, a Fernanda, a Letícia, né, quiserem. Tipo, foi nesse momento dela se colocar no lugar dos amigos que estavam precisando e também se colocar no lugar de Jesus, porque naquele momento ele estava iniciando a sua missão que ele tinha, né? Então ela se colocou naquele lugar assim, tipo, de mostrar Jesus para as pessoas, para que as pessoas conhecessem Jesus e antes de julgar e criticar, tentassem entender o real significado daquela transformação de água em vinho também, que era para aquele momento. Então foi mais um momento de empatia dela se colocar no lugar de Jesus, fazer com que as pessoas se colocassem também no lugar de Jesus e tentassem entendê-lo antes de criticar e julgar, né? Então, como todos falaram, na relação dos nossos amigos hoje, até eu acho que se torna, olhando assim, pode ser, por a gente conhecer e conviver mais tempo, parece ser fácil a gente transmitir, como é que eu vou dizer, ser empáticos com os amigos. Mas não é fácil no nosso dia a dia. Às vezes a gente conhece muito tempo a pessoa, mas é como estavam comentando no chat, às vezes é um momento de muita dor que é difícil a gente se colocar no lugar. Eu acho que é essa a reflexão da gente começar a trabalhar conosco, nos grupos, enfim, porque se a gente praticasse mais a empatia, as nossas amizades seriam muito mais duradouras, até para sempre, sem julgamento, sem crítica, e tentar entender sempre o próximo. Então, é um ponto que a gente deixa de reflexão, de como que a gente está vivendo nas nossas relações, nos nossos grupos, como que a gente está trazendo a empatia nas nossas vidas, como que a gente está conseguindo colocar a empatia nas nossas vidas, se a gente está vivenciando isso, né?
E com essa quarentena, essa palavra veio muito forte. Acho que é como se fosse um teste, a gente está passando por uma aprovação disso tudo, né? De se colocar no lugar do próximo. As demandas de necessidades aumentaram em 100%, né? A gente vê necessidades em todo lugar, em comida, em sentimentos, em afeto, em tudo, né? Então, isso vem à tona, está vindo à tona para nós, como reflexão e ação, como a Fernanda falou, da gente agir imediatamente, né? E todos nós queremos um mundo melhor, né? Eu acho que essa é a intenção, esse é o nosso sentimento de querer um mundo melhor, um mundo sem violência, um mundo sem ganância, um mundo sem injustiça, um mundo, né? Então, para florescer esse novo mundo, está nos batendo à nossa porta essa opção, né? Que eu acho que encaixa bem, que é começar a vivenciar a empatia. É um dos caminhos para que esse mundo comece a florescer. Esse mundo que a gente idealiza tanto, de sustentabilidade, enfim. E tá aí, por isso que esse nome, Revolução da Empatia, né? Que é para a gente abrir a nossa porta aí, a nossa visão sobre essa palavra, sobre esse tema tão importante e deixar entrar nas nossas vidas. Acho que é... Perfeito, Júlia. Eu estava pensando aqui também e estava vendo, eu estou vendo o pessoal está comentando bastante. Que bom, gente. A gente não vai conseguir, acho que, ler tudo, mas o que a Júlia falou está sendo bastante comentado aqui no chat de mas o outro não entende, né? Quando o outro não entende o meu lado, quando o outro não tem empatia. Eu acho que ser empático também é saber escutar o outro. Às vezes falta a gente... Principalmente, né? A vida é tão corrida, a gente tem tantos compromissos, e às vezes a pessoa está falando, só que a gente não está escutando. Né? É que muitas vezes, é que muitas vezes é isso, tu não saber escutar o próximo. Às vezes a gente quer ajudar, quer escutar, mas já impondo o que a gente acha, já dando a nossa sugestão, já falando o que a gente acredita. E às vezes as pessoas só querem que tu escute elas. Não quer a nossa opinião. Eu até escrevi no caderno aqui, Júlio, uma coisa que tu disseste que para mim foi incrível, assim, que a empatia tá se colocar no lugar do outro até para não concordar com ele. E a gente faz essa confusão, né? Para eu ser empático com a Júlia, eu preciso concordar com ela. Mas não, eu tenho que ser empático até para discordar, principalmente para discordar, porque daí eu vou saber a hora certa de falar a coisa certa. Quem aqui nunca falou a coisa certa na hora errada? Fica uma meleca, né? Falar a coisa certa, certeira, mas na hora errada. Estragou tudo. Não teve aquele sensibilidade da empatia. Claro que muitas vezes não tem como ser perfeito, né? Mas isso que tu falou, Júlia, que coisa linda, que anotei aqui para ficar assim guardado no meu coração, para toda vez que eu for falar de empatia com alguém, eu conversar, eu falar isso. Empatia é eu me colocar no lugar do outro até quando eu for discordar. Quem sabe até principalmente quando eu for discordar, porque daí eu sei como falar com aquela pessoa ou chego o mais próximo possível de como eu tenho que falar com ela, né? É porque num primeiro momento, tu discordando da pessoa, tu tem que saber, muitas vezes as pessoas não sabem chegar até o próximo, né? Muitas vezes as pessoas estão fechadas, porque tem muita coisa que a gente sente, que só a gente sente, que a gente não quer transmitir para outra pessoa. A gente não quer que a outra pessoa saiba. Tem muita coisa que a gente passa que às vezes a gente não quer transmitir. Então a gente tem que saber chegar nessa pessoa, escutando, e quando essa pessoa realmente quiser se abrir e quiser que a gente dê uma palavra de carinho, de conforto, de ajuda, aí sim a gente entrar com o que a gente acha, com a nossa vivência cristã, enfim. Mas tudo parte do momento de escuta, né? Escuta e respeito pelo que aquela pessoa está passando. Só complementando, né? Até o Márcio
né, conversava com a gente esses dias e nos dizia de como ele tem se posicionado, né? Se me permite, eu vou usar as tuas palavras, Márcio, porque ficaram muito gravadas no meu coração. Que tu tinha nos falado que tem silenciado, que tem visto algumas coisas e tem preferido silenciar, não dar opinião. E eu acho que muitas vezes a nossa opinião também machuca, às vezes ela não é empática, e às vezes, né, complementando o que a Júlia falava, as pessoas não estão. Às vezes a pessoa fala, mas não está esperando que responda, ela está desabafando, ela está falando. E às vezes a empatia também passa por só ouvir, né? Silenciar também. Maria fala tanto do silêncio, e o silêncio, às vezes, ele é consolador, ele é empático também. Então, antes eu entrar entre uma discussão, entre falar demais, né? A Milena fala que praticar o silêncio de Maria, escutar mais e falar menos. Milena tem me ensinado isso também, tem ficado bastante calada, e isso é importante também. Às vezes a gente fala demais, né? Eu sou uma que às vezes falo demais, então praticar o silêncio também é empatia. Com certeza, eu ia dizer isso, A Lupiva Fernanda. também falou ali, a Lupiva também falou do silêncio, teve outra pessoa também que falou do silêncio, Pode falar, Lê. Não, e só complementando o que o Márcio falou da fala da Júlia, que é muito fácil a gente ter empatia pelos nossos amigos também, né? Pelo aquele círculo que a gente vive. É difícil a gente ter empatia com quem a gente não conhece, com o vizinho, com o porteiro, ou com a pessoa do supermercado. É fácil a gente ter empatia só com aqueles que fazem parte do nosso círculo, aqueles que são nossos amigos, aqueles que concordam com a gente, né? Ao contrário, já fica mais difícil, a gente já recua. Mas pode falar do silêncio, Júlia. Uma visão que eu tenho, assim, que eu até li, quando a gente tem amor pelas pessoas que a gente convive, é bem mais fácil a gente abraçar a causa daquela pessoa, a gente concordar com aquela pessoa, a gente tentar escutar, enfim, é muito mais fácil ter empatia. Então, tipo, eu até li ontem, estava lendo que falta, né, a falta, assim, no mundo é o amor, como fala a música que a Sony trancou aí da live. É que falta mais amor nas pessoas. A gente sempre chega na mesma tecla do amor, né? Falta mais amor nas pessoas, falta mais compaixão no mundo, para que a gente possa ser mais fácil ser empáticos hoje no mundo. Né? Eu queria mandar um salve aí para o pessoal, Lu, Tom, estão participando, a Deise. É muita gente, eu não estou conseguindo ler todos os comentários. Se vocês me ajudarem também. Obrigada, pessoal, por estar participando, a gente fica muito feliz, né? Espero que vocês Tom também, fico muito feliz do Tom estar aqui. Sim. Que saudade, Tom! A Paty Humano, a Dani Nogueira, beijo. Isso. Que eu estava falando muita gente que participou, né? Nós, senantes, eu acho que a gente somos privilegiados, né? Por ter esse ensinamento de Maria, seguir os exemplos de Maria, e principalmente o silêncio de Maria, né? Como vocês estavam falando, não deixa de ser um modo de empatia muito grande em determinados momentos. Certo, ó, o Guilherme, café aí, ó, perfeito, nega. Tamo junto. A Kátia dizendo que é um bom exercício. Na verdade, é isso também, né? O Márcio, que coaching, sabe mais ou menos sobre isso, né? O exercício. Eu acho que é a prática. Tudo que a gente pratica, aos poucos, vai virando hábito dentro da gente. Né? Nós não vamos ser empáticos de hoje para amanhã. Né? A gente precisa fazer um acompanhamento, um exercício, e aos poucos a gente ir sabendo respeitar o outro, entender o outro, se colocar no lugar do outro.
E a empatia ela é o versus do julgamento, né? A Júlia falou muito disso, e toda vez que a gente vai falar em empatia, a gente também tem esse cacuete de falar que isso está faltando no outro. Falta isso no outro, falta mais amor, mais respeito no outro, mais empatia no outro, né? E quando a gente fala isso, a gente está só apontando os dedos, ó. A gente está só falando do outro, né? Falta mais empatia nesse mundo, falta mais respeito, mais amor nesse mundo. Eu só falo do outro. E quando eu só falo do outro nesse tom, eu só estou julgando e não estou sendo empático. O certo era eu, de repente, pensar. E aqui eu dou esse conselho humilde, assim, não quero me colocar como aquele que acerta, muito pelo contrário, sou o que mais erra na questão de empatia. Mas, de repente, a gente pensar, em vez de dizer assim, que é problema do outro não ter empatia, por que será que ele não está sendo empático? Quando eu faço a pergunta para o outro, é o exercício de empatia. A empatia tem muito a ver com pergunta. Por que a Fernanda está tão triste hoje? Né? Perguntei e eu estou sendo empático. Por que será que a Júlia está tão alegre hoje? Estou sendo empático. Por que será que a Letícia está tão séria hoje? Estou sendo empático. Agora, o julgamento. A Fernanda está toda triste hoje. Tá faltando muita sempre alegria burrada. Nessa guria. Sempre burrada. A Letícia nunca respeita. Falta amor para Letícia. Aposto que ela tá mal com o marido dela, né? Então, eu sempre, quando eu coloco o problema no outro, fofoqueiro. Eu deixo de ser empático, e eu acho que isso é meio automático, tá, gente? Eu falo isso porque eu acho que isso é meio automático, assim, a gente acaba fazendo de forma automática. A gente começa a colocar a culpa no outro, e às vezes a culpa é minha. E se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? Porque ele é minha, então eu posso colocar em quem eu quiser. Sim, não só no outro, mas acho que a gente tem que trazer como um todo, né? No outro e nós também, né? Porque a gente... Mas é isso que eu acho... Eu acho que a grande dica, assim, Júlia, que o grande recado que eu queria poder dizer nessa live hoje, explodir, assim, do meu coração, olhamos primeiro para nós, começamos por nós, né? A gente precisa olhar para nós, dizer, falta mais empatia no meu coração, falta mais amor no meu coração, falta mais respeito no meu coração. Quando eu conseguir completar esse exercício, mesmo que eu vou encontrar um monte de coisa errada, mas quando eu começar realmente completar esse exercício, que eu comece a fazer mais perguntas. Por que o outro está assim? Por que o outro age dessa forma? E aí a gente vai conseguir ter mais entendimento. E quando a gente tiver mais entendimento, a gente começa a resolver mais as situações. E é isso que a gente anula a resolução. Né? Me empolguei de novo, gurias. O exercício que eu vou fazer quando acabar a live hoje é pegar tudo que foi dito, inclusive as palavras que eu disse e as que vocês falaram, e vou pensar que elas foram feitas para mim, né? Eu não falei para ninguém, e vocês não falaram para ninguém, senão para mim mesma. E Sim. Isso é ter empatia e desejar crescer, né? Diferente exatamente o que tu falou, em vez de apontar para os outros, eu vou apontar para mim mesma. Será que eu tenho sido empática com os meus amigos, com a minha família, com as pessoas que precisam? Será que tudo que eu falei eu tenho exercitado? E eu acho que esse vai ser o grande ganho que cada um de nós vai ter essa noite. Ô Fê, quando a gente fala de revolução, a gente lembra das histórias de guerra, né? Vamos fazer as revoluções, a gente lembra da guerra. Então, fazer uma metáfora, né? Imagina nós todos numa guerra e a gente vai batalhar com o inimigo, que é a falta de empatia. Mas na hora que eu levanto a espada, eu olho para a Fernanda e digo assim, vai tu ser empática? Vai tu fazer essa revolução, porque é tu que precisa ser empática, tá, Fernanda? Não eu. E aí eu fico com a espadinha levantada e só a Fernanda vai de cavalo lá batalhar. Não adiantou nada. Eu preciso, né, numa revolução, nós todos juntos levantarmos as espadas e dizer, vamos ser empáticos juntos. Eu quero só que o outro faça, né? Eu me acomodo e não faço. Né? E outra, a revolução me lembra transformação também. Que a partir da revolução a gente possa se transformar, né, em pessoas mais empáticas. E a grande arma da transformação é a empatia, né? Vem a ser a empatia, é o que o mundo está nos trazendo. Só que, tipo, a gente tem que deixar em mente que é porque agora a empatia tá na internet, tá nas lives, que não, a gente não pode deixar virar modinha.
não é moda. É um sentimento que a gente tem que trazer para as nossas vidas de coração. Não é porque a Júlia, a Fernanda, tá lá na live, o Márcio, a Lê, eu abro lá, tá uma palestra na internet, tá na Globo, enfim. Porque eu vou ser empática porque é moda. Não, tem que ser de coração, porque senão não funciona. Certo. Alguém quer ler mais alguma coisa ali dos comentários, me ajudar? Flávio tinha posto bem bonito agora. O Flávio colocou, antes de eu querer ser empático, preciso me perguntar como posso ser empático, né? Exercitar, refletir, exercitar. Ele botou 3 pontinhos para que a gente fique falando, né? Diariamente. Sempre. Constantemente a reflexão. A Elaine também colocou, antes de criticar, devemos saber o porquê o outro agiu de tal forma, né? A Daisy colocou falta de diálogo, conversar mais, ter mais contato com as pessoas, não só julgar sem saber o que está acontecendo com o outro, né? A gente começou aí na linha, né, de a gente começar a refletir um pouquinho mais. Que legal. A Diva também, adivinha, beijo, Diva. É ter iniciativa e conversar com a pessoa. A gente também, como eu falei, a gente se acomoda e não tem a iniciativa de procurar o outro. É que a Daisy falou ali, conhecer mais. Até com os nossos amigos e familiares, a gente ainda tem esse tempo de conhecer, mas eu acho que no trabalho se torna mais difícil, né? Porque a gente tem um pouco tempo com as pessoas que a gente está transitando no elevador, enfim. Mas aí eu acho que entra a escuta, né? A escuta, o silêncio de Maria, para as pessoas que a gente tem pouco convívio de conhecer e saber o que realmente passa lá na casa da pessoa, enfim. Mas eu estou sabendo de um segredo que a Letícia vai propor aí para nos ajudar nessa revolução, né, Letícia? Isso. Será? Mas eu quero que o pessoal vá comentando da mesma forma mais, para conversar com a gente. Enquanto isso, enquanto vocês vão comentando aí, até o Márcio, a Júlia e a Fê vão me ajudando aí, pegando alguns comentários para a gente comentar depois. Eu quero falar um pouquinho da empatia dentro da igreja, né? Nós, como católicos, como nós estamos sendo empáticos dentro da igreja. E eu vejo, na verdade, que dentro da igreja a gente tem 2 formas de ser empáticos. Nós temos a forma de ser empáticos dentro da igreja, com o nosso irmão, dentro do nosso grupo do cenáculo, com as pastorais, com a comunidade, com o próprio pároco, né? Aquela empatia de, poxa, hoje tu vai fazer a leitura? Tu não sabe fazer, mas eu posso te ajudar. Tu faz a primeira, eu faço a segunda, a gente vai juntos, eu te ajudo. Então, da gente saber ser empático com o nosso irmão de dentro da igreja. E também acho que a gente pode ser empático fora da igreja. Tem um livro do Papa Francisco, O Nome de Deus é Misericórdia, e fala sobre isso, em nós sairmos de dentro das igrejas, sairmos de dentro das nossas paróquias e irmos na rua procurar aqueles que precisam, né? Eu trouxe também uma passagem que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, que daí entra o lado de Maria, que é nosso exemplo, né, de mulher, e que fala, todos trilham os mesmos sentimentos e perseveram em oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Essa parte cita o momento em que, depois da crucificação, Maria vai para o cenáculo e se encontra com os apóstolos, né? O que os apóstolos estão sentindo naquele momento depois da crucificação? Medo. Jesus, que foi aquele homem que eles seguiram por tanto tempo, simplesmente é crucificado de uma forma cruel. E aí? E aí eles têm muito medo. E o que Maria vai fazer lá no cenáculo? Ela vai encorajar eles. Então Maria levou coragem para os apóstolos, né? Então, quantas vezes a pessoa, o nosso irmão, ele precisa só de um empurrãozinho,
e a gente esquece de encorajar ele, né? Não quer fazer a leitura? Vai lá, vamos lá, tu consegue, tu é bom, mas aprende, estuda, tu vai conseguir, né? Então falta a gente dar aquele incentivo, falta a gente encorajar o outro. Bom, falando em empatia fora da igreja, a gente quer lançar hoje uma campanha. Querem falar alguma coisa antes, Márcio, Júlia, Fê? Tá lindo. Então tá, a gente quer lançar uma campanha, então, uma ação solidária. O que é ação solidária, né? Onde a gente, nesse momento de isolamento, de pandemia, tantas pessoas desempregadas, tantas famílias, né, com dificuldades, a gente quer sair de dentro da igreja, sair de dentro do grupo do cenáculo, sair de dentro da paróquia e ir para a rua, ir para perto daqueles que precisam hoje muito da gente cristão, muito da gente ser humano, né, as pessoas que estão precisando. Então, o que o Vicariato lançou? A ação solidária, onde nós vamos arrecadar alimentos não perecíveis e materiais de higiene, aqueles materiais de higiene, né, principalmente álcool em gel, sabonete, coisas que a gente possa ajudar diretamente com os cuidados da Covid-19. Essas arrecadações elas vão ser destinadas a famílias carentes, que depois, com o tempo, nós precisamos ainda ver o que a gente vai ter de doação, como vai ser o engajamento do pessoal com essa ação, que eu espero que seja perfeito. Acho que todo mundo a partir de hoje pode se engajar a isso, e depois disso nós vamos levar essas doações para as famílias necessitadas. A data limite para arrecadação vai ser 19 de julho, tá? A princípio, nós vamos fazer um drive-thru numa paróquia da Zona Sul e em outra paróquia da Zona Norte. Vamos fazer alguns mutirões com coordenação e vicariato, todos os cuidados, máscara, para a gente ir recolhendo essas doações, certo? Até lá, qualquer dúvida, os grupos, coordenações, vicariato vão tirando todas as dúvidas de vocês, informações, mas enfim, como disse a música do Jota Quest no início, que alguns escutaram, outros não, né? Mas o amor é o calor que aquece a alma. Então, que nesse inverno a gente seja o calor e o amor para tantas famílias que precisem. E só lembrando, né, Lê, que imediatamente essas pessoas estão precisando de cada um de nós, né? E é por isso que todo sentimento, ele só de fato se concretiza quando ele termina na ação. Então, se a gente quiser de fato revolucionar esse sentimento da empatia, transformar-nos em pessoas empáticas, a gente também tem que olhar para essas pessoas que hoje estão precisando, e não deixar para depois, né? Fazer que nem Maria, ir imediatamente à ajuda de quem pode. A Lê falou, né? Todos os coordenadores dos grupos do Vicariato de Porto Alegre sabem dessa ação, e cada grupo vai se organizar da melhor forma, então, né, quem quiser procure o coordenador do seu grupo, e a gente vai tentando, da forma como o grupo conseguir, nós vamos tentar fazer essa união de força, arrecadar para quem precisa. A gente sabe que outros grupos, outras igrejas, tem bastante gente que está fazendo as suas ações. Eu sei que a São Cristóvão vai fazer uma agora na próxima semana. Então, que a gente consiga, da nossa forma, viver esse sentimento que a gente está tanto falando hoje, de empatia, e ir ao encontro dessas pessoas que estão precisando de cada um de nós. Ótimo, Fê. O momento é esse. Acho que a gente não pode deixar para depois. Isso. Vamos ver lá. A gente está se despedindo, né? Daqui um pouco. Eu acho, né? O pessoal já está cansado da gente. Já estamos há 1 hora falando com o povo já. Bom, gente, então... Vai falar, Júlia? Para a Aline. Não, a Aline botou linda a iniciativa. Que bom, Aline, contamos contigo.
toda ajuda sempre é bem-vinda, né, pessoal? Procurem as coordenações e a gente vai... Vamos juntos. Espalhar o amor. É isso aí. E serem empáticos, de coração. Serem empáticos. Eu li uma frase, na verdade eu ia começar com ela, acabei esquecendo, mas que eu gostei muito dela, que a empatia é a gente se esvaziar do nosso eu, né, e se colocar no lugar do outro, né, na devida situação, na capacidade de ajudar o outro. Então eu fiquei imaginando o início dessa live, eu espero que no início dessa live estava todo mundo cheio de si, com aquele nosso quê de individualismo, aquele nosso quê de egoísmo, aquele nosso quê de às vezes só pensar na gente. E a cada vez que a gente foi escutando o Márcio, a Fê, a Júlia, os comentários que a gente foi lendo do pessoal que foi participando, que a gente foi se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, então que agora a gente esteja vazio do nosso eu, mas que amanhã, daqui uma hora, daqui a pouco, a gente se complete com o outro, que a gente possa sempre ser um complemento do outro, sempre como cristão, como ser humano. A gente não fala aqui só como cristão, só como mariano, só como um grupo da igreja, a gente fala Letícia como pessoa, Márcio como pessoa, Fernanda, Júlia como pessoas, né? Antes de mais nada, a gente tem que ter sim o nosso amor próprio, mas a gente precisa muito do amor pelo outro. E eu quero agradecer a vocês, agradecer muito, muito, muito pelo sim de vocês. Eu quero agradecer ao Diego, que nos ajudou muito na plataforma, né? Isso aí. A organizar tudo. Diego! A gente enlouqueceu, Diego. Aparece aí, Diego! Aparece aí, Diego. Agora tu pode aparecer. Vai, Diego. Diego é o Louro José da Ana Maria Braga. Ele está dizendo não, ele está dizendo não. Tivemos agora 172 comentários, então agradecer as pessoas que comentaram aí. Muito obrigada por participarem. Aline, Lu, Guilherme, Mano, Eric, todo mundo. Deixa o meu boa noite então para vocês. Gurias, obrigado de coração por ter feito isso conosco, que a gente ter feito isso, para mim foi muito bacana. E para finalizar, dizer que a empatia ela pode transformar vários sentimentos, né? A empatia pode se transformar em respeito, pode se transformar em amor, e o Cenáculo está dando a possibilidade de nós transformarmos a empatia em compaixão, né? Então que a gente faça isso, né? Que a gente transforme a empatia em compaixão nesse momento. Gurias, muito, muito obrigado. Eu amo vocês. Beijo, beijo, beijo. Beijo, foi um prazer. Sejamos transformação para a gente e para o outro. Isso. A revelação mim também vai começar hoje. Começa hoje, vão fazer essas doações. Quem não puder doar, pode doar com uma oração, né? No silêncio de Maria, sempre rezando pelo próximo que está precisando. E é isso aí, agradeço de coração pelo convite. Quando precisarem, estamos à disposição. Beijo, amo vocês. Beijo, gente. Salve Maria. Uma boa semana. Fiquem com Deus. Salve. Tchau.